Fala pessoal, professora Aninha Buarque. Hoje nós iniciamos a nossa quarta aula, em que eu vou ensinar para vocês como escrever a introdução da redação nota 1000, tá? Na nossa aula passada, nós estudamos a estrutura da redação, vimos como funciona a macroestrutura e a microestrutura, né? Então, nessa aula, nós vamos focar nessa e nas próximas aulas, a gente vai trabalhar um pouquinho a introdução da redação, tá? Então, nós vamos estudar a estrutura, como montar, quais são os tipos de introdução, vamos nos aprofundar um pouquinho aí nessa parte, que é a primeira parte do texto, né? A impressão que você dá ao leitor, as primeiras impressões. Então, é muito importante a gente dedicar um tempo a praticar essa parte do nosso texto, tá? Então, nessa aula 4, nós vamos entender a estrutura da introdução, certo? Como que eu faço para estruturar uma introdução? Como nós vimos na aula anterior, na microestrutura da introdução, nós temos começo, meio e fim, tá? Então, essa introdução ela vai ser dividida em 3 partes, que são 3 períodos dentro de um parágrafo, tá? Quando a gente estuda a estrutura, a gente também foca muito nessa questão de quantos períodos escrever dentro de um parágrafo, né? Para quê? Para ter esse cuidado de não fazer nem não fazer períodos longos demais dentro do parágrafo e também não fazer muitos períodos curtos. Por que isso é importante, professora? Vamos lá. A primeira competência que nós vamos estudar lá na frente, a competência 1, ela avalia a modalidade escrita da língua, os desvios, e dentro dessa questão de falha na estrutura sintática, que é avaliada na competência 1, entra justamente esse ponto, que é a maneira como você constrói os períodos dentro dos parágrafos do seu texto. Então, o ideal para uma redação nota 1000 é que você tenha 3 períodos, no máximo estourando 4 períodos dentro de um parágrafo, nunca mais do que isso. E também não é ideal que você faça menos de 3 períodos dentro do parágrafo, tá? O que eu ensino aos meus alunos é sempre seguir essa linha de 3 períodos, um período para início, um período para meio e um período para fim, e você consegue estruturar uma introdução muito bem feita, tá? Então, na primeira parte, no primeiro período, é onde eu vou fazer a contextualização, ou seja, é o período em que você vai trazer o repertório e contextualizar esse repertório. No segundo, é onde você vai trazer a sua tese, né, relacionando com a temática, com o tema que está sendo abordado, e você vai expor aí o seu ponto de vista de maneira implícita, né, indireta, a gente não se coloca diretamente no texto. E para fechar o parágrafo, você vai trazer a antecipação argumentativa, como nós vimos na aula passada, é o período em que você traz os argumentos que vão ser trabalhados nos parágrafos seguintes, que são os parágrafos de desenvolvimento do texto, tá? Então, eu tenho aqui um esqueminha da introdução, tá? É aquele escopo para você saber como você deve montar. Então, primeiro, a contextualização através do repertório. Eu vou somar a essa contextualização, o meu segundo período, onde eu vou apresentar a tese relacionando com o tema. E para fechar, eu vou somar a essa tese a minha antecipação argumentativa, que é onde eu vou trazer os argumentos que eu preciso defender no meu texto, tá? Então, vamos focar agora no primeiro período dessa introdução, que é o período da contextualização. O que é a contextualização? É quando eu vou fazer, né, como o próprio nome já sugere, essa introdução do tema para o meu leitor. É a maneira como eu vou cativar o leitor para aquilo que eu vou abordar no meu texto, tá? Isso pode ser feito de algumas formas, que nós vamos estudar também de maneira mais específica lá nos tipos de introdução. Mas eu posso fazer isso através da delimitação do tema, né, fazendo um recorte do tema e afirmando que o problema existe, que não é muito aconselhável na redação Enem, porque embora exista essa possibilidade, os avaliadores eles querem ver como você utiliza repertórios, tá? Então, eu posso fazer uma alusão, né? O que é alusão? É um repertório que a gente chama de repertório histórico, repertório social, é quando eu vou utilizar ou um momento da história, uma situação específica que já aconteceu. Eu posso trazer uma citação filosófica, né, trazer uma frase de algum filósofo, ou também a letra de lei, né, que também é muito comum, você trazer uma citação de alguma lei específica sobre aquele tema que você vai abordar. Isso também funciona bastante, certo?
Além disso, existem os repertórios socioculturais, né? São aqueles repertórios de coisas do nosso dia a dia. Na nossa aula de repertório, eu vou mostrar para vocês como é importante a gente começar a saber utilizar aquilo que a gente consome de uma maneira estratégica. Então, o filme que você assiste, o livro que você lê, a música que você ouve, tá? O desenho que você assiste pode funcionar como um repertório sociocultural, desde que você saiba fazer essa relação com a temática, tá? Então, essas são as formas que você pode usar para fazer a contextualização nesse primeiro período do seu texto, né, da sua introdução. O segundo período é aquele momento em que você vai fazer a relação do tema destacando a sua tese, ou seja, o seu ponto de vista a respeito desse tema, tá? Nesse caso aqui, ó, tem uma observação muito importante. Não use dados como tese, tá? Como assim? Algumas pessoas apresentam um repertório e traz algum dado para falar sobre isso. Então, por exemplo, estou falando sobre depressão e, sei lá, depressão após a pandemia ou no período da pandemia. Aí eu vou lá e trago como repertório um filme, uma série. Então, eu assisti lá os 13 porquês, e eu trago isso como contextualização. E aí, em seguida, onde eu deveria apresentar a minha tese, eu trago essa tese através de um dado, então, de um índice, por exemplo, de depressão entre os jovens. Isso não é tese. Tese é opinião, tá? Eu não posso dizer na redação eu acho, né? Então, essa opinião, ela vai ser dada através de quê? De expressões de juízo de valor. Ou seja, você vai trazer expressões que destaquem que você está se posicionando ali. Veja um exemplo. O silenciamento das mulheres na sociedade destaca a falta de destaque e a perda de oportunidades. Então, o que eu trouxe aqui? Juízo de valor. Eu estou dizendo que o silenciamento está causando o quê? Falta de destaque e perda de oportunidades. Essa é a minha opinião. De maneira implícita, eu estou trazendo a minha opinião. Olha o outro exemplo. Os desafios para a garantia de uma educação digital, infelizmente, se perpetuam na sociedade contemporânea, devido aí onde vai entrar a antecipação argumentativa. Então, primeiro, essa expressão aqui, infelizmente, é uma expressão que destaca o quê? Juízo de valor. Eu estou destacando o que através dessa expressão? A minha opinião. Se eu estou dizendo que é infelizmente, eu estou expondo que eu acho aquilo triste, que eu acho aquilo ruim, né? Então, são essas expressões que servem para indicar que você está se colocando no texto, que você está trazendo a sua posição dentro do texto, tá? É muito importante fazer essa diferenciação entre trazer dados e trazer a tese. Dados é repertório, é o que serve para confirmar a sua tese, que é a sua opinião, o seu posicionamento sobre aquilo que você está tratando dentro do seu texto, certo? Então, é um problema que se perpetua, é algo que tem ganhado maior destaque. Isso são expressões de juízo de valor. Isso vai fazer com que você consiga indicar de fato a sua tese, tá? E aí, depois da tese, no terceiro período do texto, é o período onde você vai trazer a antecipação argumentativa. O que é a antecipação argumentativa? É onde você vai lá naquela organização que você fez o projeto de texto, você vai expor o que o seu texto vai abordar logo em seguida, nos parágrafos seguintes, que são os seus argumentos. Lembra que a gente falou disso lá no projeto de texto e na aula de estrutura argumentativa também, tá? Então, nesse terceiro período, eu trago a estrutura argumentativa, eu fecho a minha estrutura da introdução através da minha antecipação argumentativa, tá? Ainda sobre o terceiro período, existem duas maneiras de fazer isso, né? Duas maneiras de trazer essa antecipação, que são a argumentação que vai ser trabalhada. Eu posso fazer isso de uma maneira genérica, tá? Mais generalizada, ou eu posso fazer isso de uma maneira mais específica. Qual que é a maneira genérica? É quando eu não cito quais são os argumentos, mas eu digo que eles serão tratados, né? Eu digo que eu vou tratar sobre o problema nos parágrafos seguintes, mas eu não especifico que problemas são. E a maneira específica, como o próprio nome já diz, é quando eu apresento os argumentos ali, de uma maneira superficial, óbvio, né? Porque eu não vou desenvolvê-los, mas eu já digo quais são, esses argumentos que eu vou abordar especificamente
nos parágrafos seguintes, tá? Então, são duas estratégias que são válidas para a introdução, para fechar a introdução. Tá, se as duas são válidas, professor, então eu faço qual das duas? Fica a seu critério. Mas, se a gente for para as redações nota 1000, a gente vai ver que 99% delas utilizam a antecipação específica, tá? Vamos para os exemplos, ó. O que é uma antecipação de maneira específica e uma antecipação de maneira genérica? Ó, segundo o filósofo Friedrich Nietzsche, a arte existe para impedir que a realidade nos destrua. Sob essa ótica, é inegável a crucialidade das expressões culturais para a promoção do bem-estar do homem moderno. Vejam que aqui eu tenho o quê? A contextualização do meu repertório. Segundo período. No entanto, ao se observar o caráter excludente do acesso ao cinema no Brasil, é notório que essa impressibilidade não tem sido considerada no país. Relação com o tema e a apresentação da tese. Nesse sentido, pode-se afirmar que a negligência governamental e a escassa abordagem do problema agravam essa situação. Então, essa introdução aqui trouxe uma antecipação argumentativa específica. Eu apontei quais foram os dois argumentos. Se fosse genérica, ia mudar só esse último período aí, ó. Nessa perspectiva, convém analisar as principais consequências relacionadas a esse fenômeno na sociedade brasileira. Então, o resto da introdução se manteria igual, mas o final, vejam que quando eu digo que é necessário, né, convém analisar as principais consequências, eu sei que eu vou tratar essas consequências, eu vou tratar desses argumentos, mas eu não estou dizendo quais argumentos são. Está correto? Está correto, mas o ideal é já antecipar de maneira específica, tá? Para que isso fique um pouco mais claro para vocês, eu trouxe algumas introduções de redações nota 1000, justamente para vocês visualizarem como que elas fazem isso, tá? Vamos lá. As décadas finais do século XX no Brasil foram marcadas pela presença de movimentos sociais diversos, como o de ruptura das condições de gênero, que prejudicavam as mulheres no meio social. Embora as manifestações tenham conquistado direitos, ainda há problemas que assolam o cotidiano feminino das brasileiras, como a invisibilidade do trabalho de cuidado. De fato, essa questão é influenciada pelo sistema capitalista e pela manutenção da visão patriarcal. Logo, é urgente sanar os desafios e enfrentar a problemática. Essa é uma introdução de uma das redações que receberam a nota 1000 no Enem 2023, né, que foi o Enem que tratou sobre o silenciamento das mulheres na sociedade, tá? Então, vejam só. Nessa introdução aqui, nós temos a contextualização, né? Essa contextualização ela foi feita por uma alusão histórica. Ó. Veja que ele traz um momento histórico, né? Ele fala aí sobre as décadas finais do século XX e ele vai fazendo essa relação para chegar aí no ponto das mulheres. Ó. Veja que ele vai fazendo essa contextualização, movimentos sociais, como da ruptura das condições de gênero que prejudicavam as mulheres no meio social. Então, de acordo com a situação histórica, as mulheres já tinham avançado, e aí ele vai fazer uma introdução da tese por contraposição, ó. Embora, né, essas manifestações tenham conquistado direitos, ainda há problemas. Ele já está expondo o quê? Opinião, juízo de valor. Eu estou dizendo que eu acho que ainda existem problemas. Que problemas? Que assolam o cotidiano feminino das brasileiras. E aí ele fala que cotidiano feminino é esse, que é o quê? A invisibilidade do trabalho de cuidado, que a letra de tema era exatamente isso, né? Era caminhos para, não lembro exatamente, mas era caminhos para combater a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então veja que ele faz essa relação com o tema através da exposição da tese. E aqui a gente consegue perceber que tem uma antecipação argumentativa específica, ó. Essa questão é influenciada pelo sistema capitalista, argumento 1, e pela manutenção
da visão patriarcal, argumento 2. Então, ele trouxe de maneira específica e ainda traz um fechamento aqui, que é o pulo do gato das introduções nota 1000, tá? Que é esse fechamento indicando a conclusão lá no final. Lembra que eu falei isso para vocês lá atrás? É urgente sanar os desafios e enfrentar a problemática. Então, veja que na introdução ele trouxe a contextualização, ele trouxe a opinião dele através da tese, trouxe os argumentos através da antecipação argumentativa e ainda indicou que lá no final do texto ele vai solucionar o problema. Então, quando eu leio essa introdução, eu fico empolgada para saber como que ele vai tratar isso no texto, porque na introdução ele já me passou, ele já fez um spoiler aqui, né? Então, eu tenho uma sinopse, digamos assim, de tudo que vai ser abordado nesse texto. Vamos para a próxima. Olha só. O livro Quarto de Despejo, então veja que aqui a gente tem também uma analogia, né, que aqui nesse caso foi feita através de um repertório sociocultural, ela está utilizando um livro. O livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, escrito por Carolina Maria de Jesus na década de 1950, narra as vivências da autora na favela do Canindé e suas dificuldades para obter sozinha o sustento de seus 3 filhos. Então, veja que ela traz ali a obra e ela contextualiza de maneira objetiva a obra, tá? Nós vamos falar sobre isso lá na frente também, mas é muito importante quando a gente traz repertórios assim, como livros e filmes, que nós sejamos objetivos, que a gente traga para o texto só aquilo que vai influenciar no que nós queremos tratar. De maneira análoga, cerca de 70 anos após a publicação do diário, a realidade enfrentada por Carolina permanece no Brasil contemporâneo. Olha a opinião aí. Visto que o trabalho de cuidado realizado por mulheres, apesar de extremamente importante juízo de valor para a sociedade nacional, continua invisibilizado. Então vejam como ela marcou aí, né, a posição em relação ao tema. Diante disso, cabe refletir acerca do legado histórico patriarcal e da intensificação das desigualdades, mais uma vez, específica, viram? Os 2 argumentos, para compreender os desafios que impedem a valorização do serviço feminino de assistência, fechou aí o parágrafo. Então, mais uma introdução nota 1000 como exemplo que usa a antecipação específica e não a antecipação genérica. Para fechar com chave de ouro, vamos para mais uma introdução nota 1000. Essa utilizou um repertório que é bastante coringa, mas que é muito válido de utilizar, desde que você faça a contextualização correta. A Constituição Federal de 1988, olhem o detalhamento, documento jurídico mais importante do país, garante o trabalho remunerado e a dignidade humana como direitos de todo cidadão brasileiro, além de estabelecer a igualdade entre os gêneros masculino e feminino na sociedade. Então, veja, não importa se você vai utilizar um repertório coringa, um repertório que é muito utilizado, o que importa é a maneira como você vai utilizá-lo, as estratégias que você vai utilizar para que esse repertório seja específico, que foi o que a gente viu aí nessa redação. Entretanto, nota-se que tal prerrogativa não tem se reverberado na prática, visto que ainda há uma invisibilidade no trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, o qual muitas vezes não apresenta retorno financeiro. Então, a gente consegue ver também claramente a posição, né, dentro da tese aí com a contextualização do tema. Portanto, faz-se necessária a análise dos principais fatores que contribuem para esse triste cenário, o machismo e o descaso estatal. Mais uma vez, a gente vê o quê? Antecipação argumentativa específica. Então, é errado usar a genérica? Não é errado. Mas nas redações nota 1000, a gente vê sempre uma antecipação específica. Ou seja, é aquilo que mostra mais claramente para o corretor o que você vai abordar no seu texto. E se você, no projeto de texto, já escolheu os seus argumentos, não tem problema nenhum de você já colocá-los aqui, tá? Então, a gente consegue entender perfeitamente a estrutura necessária para que você chegue, de fato, à introdução nota 1000. Vamos aprender mais sobre introdução na nossa próxima aula, então até lá!